Olá, meus alunos do quarto ano do curso de Direito. É uma grande satisfação voltar a lecionar para vocês, para essa turma que eu acho incrível, uma das melhores turmas que eu tive o prazer de ter comigo, não só pela qualidade técnica, pelo empenho dos alunos, dos estudos, mas pela cordialidade, pela amizade, pela simpatia. Então é com grande satisfação que eu retomo esse semestre com vocês, agora com a disciplina Direito do Consumidor, né? Tivemos tantos constitucionais, ciência política e agora Direito do Consumidor. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as pessoas que vocês amam, com seus familiares, nessa loucura dessa pandemia. Gostaria muito de estar retomando o contato com vocês presencialmente, mas infelizmente esta pandemia, essa loucura não nos permite que retomemos agora as aulas presenciais. Então nós vamos seguir por aqui com as gravações das aulas que eu disponibilizarei para vocês através de links do YouTube, também com a disponibilização dos planos de aula e plano de ensino no portal do aluno, e com os fóruns no horário da aula, nossas aulas marcadas aí para segundo horário da quinta-feira. Muito bem. Com relação aos planos de aula, já estão disponíveis no portal do aluno. Também o plano de ensino está disponível no portal do aluno. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o plano de ensino, como normalmente eu faço. Então vamos lá, vamos pegá-lo aqui. Plano de ensino 2020. Eu estou com uma tela aberta aqui. E também peço desculpa para vocês se tiver algum ruído, algum barulho. Eu estou na minha casa ainda, eu e Fernando decidimos não retomar ainda o trabalho no escritório em razão desta pandemia. Acho que ainda é um momento delicado, então estou aqui em casa. Então tem a minha família, meus filhos, minha cachorra, tem barulhos na rua, dos vizinhos, então me desculpem por isso, mas são coisas do home office, né? Então vamos lá. Nosso plano de ensino tem lá o direito do consumidor, o objetivo geral da disciplina. Aí nós temos o ementário, a defesa do consumidor na ciência jurídica, análise constitucional da matéria, tratamento legal e administrativo das relações de consumo no Brasil. Na verdade, aqui nós, muito provavelmente, como tem acontecido com as outras turmas, embora este modelo à distância, ele acaba sendo um pouquinho mais acelerado, né? Porque não tem a intervenção, as perguntas, então a matéria corre um pouco mais rápido. Mas apesar disso, creio eu que a gente vai ficar na parte material, que é o que é mais importante dentro do estudo do direito do consumidor. Muito embora, nesse estudo da parte material, a gente acabe fazendo os links com a matéria penal, com a matéria administrativa e com a matéria processual. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a parte material dele, das relações de consumo, do regramento das relações, da parte material, tem as sanções administrativas, as infrações penais e a parte processual também, tá bom? Mas a gente vai fazendo esse link conforme vai analisando a matéria nesse decorrer. Então, o ementário está ali, metodologia de ensino, né? Ficou meio desgastado, meio defasado com relação a esta forma à distância, porque é uma metodologia de ensino com a participação de vocês e tudo mais, embora com a participação de vocês em sala de aula, mas embora a gente possa ter essa participação e espero a presença de vocês no fórum para que a gente possa debater, dialogar, conversar, tirar dúvidas, fazer críticas, colocações, né? Como a gente sempre fez em sala de aula. Evidentemente que de uma forma diferente agora. Critério de avaliação. Bom, no critério de avaliação que está no plano de ensino, segue igual. Então nós vamos ter, a única diferença aqui é a proporção. Porque a gente normalmente tinha um número de atividades, mas uma pontuação relativamente pequena, no máximo 2 pontos, muito raramente chegava a 3 pontos de trabalho, de atividades, e aí sobravam para a prova 7 pontos, né?
Isso foi assim durante muitos semestres, nas matérias de direito constitucional principalmente. Muito bem. Agora nós teremos um peso maior, as atividades terão um peso de em torno de 40%, e a prova que eu pretendo fazer também na forma de uma atividade com prazo para resolução e tudo mais, então essa prova teria um peso de 6 pontos. Tá legal? Então, aproximadamente 4 pontos de atividades no decorrer do bimestre, e aí chegando próximo da prova eu aplico uma atividade com prazo de entrega na data da prova, valendo 6 pontos. Mais ou menos isso. Essa regra pode ter alguma alteração, mas eu vou comunicando vocês. Ninguém vai ser pego de surpresa por isso, tá? Muito bem. Aí, na sequência, nós temos a bibliografia básica. Ó. Primeira obra aqui é o Código de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto. São os caras que escreveram o anteprojeto, que depois se tornou o Código de Defesa do Consumidor. É um livro muito bom. Tem vários autores de nome aqui. Ada Pellegrini Grinover, Antônio Hermann Vasconcelos e Benjamin, Daniel Fink, José Geraldo Brito Filomeno, entre outros, tá? Kazuo Watanabe, enfim, vários nomes de peso aí do direito do consumidor, e um livro muito bom, muito completo. Inicialmente lançaram com apenas um volume, que era só a parte material, mas hoje já tem também o tratamento da parte administrativa, a parte das infrações penais e a parte processual, tá? Aí também nós temos aqui uma obra do Brito Filomeno, José Geraldo Brito Filomeno, que também é um dos autores do código do anteprojeto do CDC. Aí nós temos aqui a obra do Renato Afonso Gonçalves, que foi professor das faculdades integradas aí daqui de Jaú, e eu tive o prazer de ser professor substituto quando eu comecei a lecionar, professor substituto do Renato Afonso Gonçalves. É um livro que tem na biblioteca e que também é muito interessante. Aí na bibliografia complementar, nós temos o livro do Luiz Antônio Risato Nunes, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Ele tem a parte material até o artigo 54. Esse livro, esse autor é muito bom, nós vamos falar muito dele, só que ele acaba sendo destoando um pouquinho do pensamento majoritário em alguns pontos, porque ele é um consumerista ferrenho, um defensor do direito do consumidor, um defensor do consumidor ferrenho. É um desembargador do Tribunal de Justiça que ingressou lá pelo 5º Constitucional. Lembram do 5º Constitucional? Que nós estudamos na matéria de Direito Constitucional. Aí nós temos um livro do Vidal Serrano Nunes Júnior, que também é muito interessante. E temos o livro da Cláudia Lima Marx e do Bruno Mirage, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Bom, e também da Cláudia Lima Marx, Comentário ao Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, indicados como bibliografia complementar. A Cláudia Lima Marx é hoje talvez o nome mais forte em direito do consumidor, que é, digamos assim, mais lida pelos nossos nobres ministros do STJ. Ela é um nome bastante forte, e o Bruno Miragem também é um consumerista aí mais novo, né? Mais recente, mas também muito bom também. Tá legal? Aí nós temos aqui o conteúdo programático. Ó. No conteúdo programático, nós temos aqui o estudo da parte material, basicamente. Se der, a gente avança mais um pouquinho, como eu disse para vocês. Creio que não será possível, em razão de termos apenas um semestre para estudar. Ah, professor, mas só tem até o artigo 54, um semestre inteiro? Sim. Sabe por quê? Porque o direito do consumidor, ele traz uma abordagem, um ângulo de visão do direito bastante diferente do direito civil e de outros ramos do direito que nós estamos acostumados
a seguir. Então, assim, nós precisamos entender a linguagem do CDC, entender como ele se comporta no regramento das relações de consumo. Tá? E, para falar a verdade para vocês, o CDC ainda é muito pouco bem compreendido. Tá, ok? Nós vemos inúmeras decisões judiciais que são resistentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como é o seu espírito de incidência às relações de consumo. Então nós falamos aqui do plano de ensino, tá legal? Gente, nós não teremos a participação de vocês nesse debate, evidentemente, essa aula gravada, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para sugerir, fazerem sugestões de como devo abordar a aula, da forma que poderia ficar melhor estas gravações. Então vocês fiquem à vontade para trazer para mim sugestões. Podem ser pelo fórum, pode ser, alguns têm contato comigo diretamente pelas redes sociais, ok? Então fiquem à vontade. E gostaria inclusive de receber esse feedback de vocês para saber como é que está indo, né? Como é que estão indo as gravações, se estão suprindo as necessidades, estão ficando lacunas, enfim, né? Sugestões para que a gente possa sempre melhorar e aprimorar. Porque, na verdade, nós tivemos aí uma surpresa com tudo isso que está acontecendo e a gente precisou se adaptar. Vocês precisaram se adaptar e nós, professores, também precisamos desta adaptação. E embora a gente tenha passado esse primeiro semestre, que tenha sido mais difícil, esse comecinho, e conseguimos vencê-lo, né? Ainda assim, a gente ainda está num processo de aprimoramento, porque foram 3, 4 meses de aulas gravadas para outras turmas, não para vocês, evidentemente, mas que não nos deram ainda a bagagem necessária para dizer assim, olha, agora está bom, né? Então, a gente está tentando sempre melhorar, sempre aprimorar. Então, eu deixo vocês inteiramente à vontade para fazer as sugestões para a gente melhorar esta nossa comunicação, este aprendizado à distância, esse ensino à distância. Muito bem? Então vamos lá, gente. Direito do consumidor. Bom, primeiro eu gostaria de falar para vocês do meu contato com essa disciplina. Eu tive contato com essa disciplina Direito do Consumidor não na faculdade. Eu me formei em 96 e nessa época o Código de Defesa do Consumidor estava com 5 para 6 anos de vigência e eu não tive Direito do Consumidor na grade curricular das faculdades. Eu lembro que quando eu estava saindo, um pouquinho depois, quando eu estava me formando, um pouquinho depois, o Direito do Consumidor foi incluído na grade curricular da São Francisco, da USP. E depois disso é que as faculdades por todo o país passaram a incluir o Direito do Consumidor em suas grades curriculares. Então eu tive o contato de Direito do Consumidor na prática, porque assim como muito de vocês, eu trabalhava durante o curso de Direito e eu trabalhava no Procon de Jaú. Então era aquela correria, aquela loucura que vocês conhecem. Trabalhava o dia inteiro no Procon, pegava o ônibus, ia estudar na faculdade, voltava, chegava tarde em casa. Mas durante esse período eu pude aprender o direito do consumidor na prática e, obviamente, precisei estudar, porque via que, como estudante de direito, eu precisaria me aprimorar no estudo dessa disciplina. E então eu tive esse primeiro contato e foi a matéria, assim, a disciplina que eu primeiro me debrucei para estudar e para entender, e fiz isso sozinho. Isso de certa forma dificultou, mas também leva a um enriquecimento, né? Porque quando a gente busca o conhecimento e a gente adquire esse conhecimento, dificilmente a gente esquece. Diferentemente de quando a gente só ouve o professor falando e às vezes tem dificuldade em assimilar e guardar esta disciplina.
tá? Então foi assim que eu tive contato com o direito do consumidor. E depois, quando eu fiz o meu mestrado, eu escrevi também pesquisei e escrevi sobre direito do consumidor, aí já envolvendo direito constitucional. Meu mestrado foi em Sistema Constitucional de Garantias de Direitos, na IT. Fiz isso, terminei, concluí em 2003, apresentei a defesa na minha banca de mestrado. E o tema da minha dissertação de mestrado era o Estado como fornecedor de serviços públicos nas relações de consumo. Então era assim, a defesa da aplicação, o trabalho é esse, a defesa da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos. Quando nós formos estudar a aplicação do CDC aos serviços públicos, nós veremos que existe ainda muita resistência com relação a esta aplicação. Então eu achei interessante abordar esse tema e acabou sendo, de uma certa forma, uma tese, né? Embora no mestrado você não precise apresentar uma tese, mas é um trabalho de pesquisa aprofundado, mas não uma tese. Eu acabei apresentando uma tese e, felizmente, fui muito bem avaliado na minha banca de mestrado. Tá, então esse é o meu histórico de contato com o direito do consumidor, e é uma matéria que eu gosto muito, é uma disciplina do direito bastante moderna, apesar de estar prestes a completar 30 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ainda é uma legislação bem moderna, não só dentro do país, mas o nosso Código de Defesa do Consumidor é considerado uma legislação moderna diante das legislações de defesa do consumidor que existem mundo afora. Muito bem? A minha ideia aqui é fazer pequenos blocos e complementando por assuntos. Então, a gente encerra esse por aqui e voltamos daqui a pouquinho com um novo bloco, já entrando no estudo da disciplina Direito do Consumidor. Muito bem? Até já, gente.